Estamos pregando que a mulher cortar o cabelo é pecado, que não é de Deus, que isso é coisa do diabo. Eles vêm, não tem problema não, mas pode cortar seu cabelo, não tem problema, você tem que andar bonita, você tem que ser bela. Eles estão mentindo para vocês. É doutrina, e essas aí são doutrinas de demônio. Aí eles falam, mas isso aí é costumes. A Bíblia diz, irmão, em Deuteronômio 18, verso 9: quando entrar na terra do Senhor, não trazeis os costumes do Egito. No Novo Testamento, Paulo também combateu esses homens lá na igreja de Corinto, acerca da conduta dos cabelos dos homens e das mulheres, porque lá em Corinto tinha uma suposta divindade pagã, Afrodite e Apolo. Porque os homens do templo de Apolo eram homens cabeludos, sodomitas, homossexuais, que faziam todo tipo de orgias, e ele se travestia como mulheres. E ao chegar na igreja, Paulo começa a pregar arrependimento a eles, como diz em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 10. Ele diz: os afeminados, os sodomitas, os que se prostituem, os ladrões, não herdarão o reino do céu. Está vendo? Então ele fala, então é desonra para vocês, para o homem que olha com a cabeça coberta, desonra para a sua própria cabeça. E o homem que tem cabelo crescido, é desonra a sua própria cabeça. Está vendo? Ele estava pregando que aquilo ali não era o natural de Deus. Que o cabelo agora, a mulher ter cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo foi dado em lugar de véu. E aquela que tosqueia os seus cabelos, ou seja, aquela que faz as pontas do cabelo, é a mesma coisa que tivesse raspada. E ele diz, nessas mesmas cartas, um pouco de fermento leveda a massa toda. Está vendo por quê? Agora deixa eu explicar o lado das mulheres. As mulheres também eram sacerdotisas de uma deusa pagã, Afrodite, que elas cultuavam a Afrodite em orgias sexuais, e fazia sacrifício de seres humanos e crianças, como diz lá em Lucas capítulo 13, louvado seja Deus, que Pilatos sacrificava o sangue dos galileus para oferecer aos deuses estranhos. Está vendo? E ao ela chegar na igreja, ouvindo a palavra de Deus falando na boca de Paulo, algumas delas começam a contestar, e Paulo repreende, porque os maridos delas já tinham se convertido. Porque lá aquelas mulheres tinham um ato feminista de não obedecer seus maridos. E algumas também eram lésbicas, que ela, como ritual, elas raspavam as suas cabeças, como ritual satânico, aquelas divindades pagãs. E quando Paulo começava a pregar a doutrina, algumas delas levantavam para querer contestar Paulo, e Paulo repreendia, dizendo: não ordeno que a mulher fale na igreja, a mulher que esteja calada, nesse sentido. Se quiser saber alguma coisa, interrogue seus maridos em casa, porque os maridos dela já tinham convertido a Cristo. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos queridos, e ele diz: quem quiser ser contencioso, a igreja, nós os apóstolos, e nem as igrejas de Deus têm tais costumes. Aí vem os falsos profetas dos dias atuais. Mas essa doutrina aí, isso aí é para a igreja de Corinto. Estou mentindo para vocês. Porque Paulo falou que nem nós os apóstolos, nem as igrejas de Deus. Se fosse só a igreja de Corinto, fala, nem as igrejas de Corinto. Ele falou assim, nem as igrejas de Deus. Está vendo? Nem as igrejas de Deus. Ou seja, tanto a primitiva como a dos dias atuais. Então eles estão mentindo, dizendo que você pode cortar seu cabelo. Eles estão mentindo para vocês. São falsos profetas. Eles não pregam arrependimento porque estão interessados no seu dízimo, no seu dinheiro. Meu irmão católico que está nessas igrejas sendo que vai ter uma bênção de Deus lá, são falsos profetas. Não vão lá, que lá não, a igreja mundana não produz salvo, mas produz condenados. A Bíblia diz que é a sinagoga de Satanás. É a Babilônia que se tornou moradas de demônio.
E você está vendo, meus irmãos, como eram aquelas afroditas, aquelas mulheres que serviam Afrodite, que fazia sexo ali, orgias, todo tipo de orgias. Você está vendo que Jesus falou: não vem dos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que aquele que cobiçar uma mulher já adulterou. E você está vendo esses mesmos rituais no dia de hoje, através da sensualidade na igreja. Saias curtas, roupas coladas, mostrando seus corpos, marcando seus corpos. Homens com camisa apertadinha, para mostrar seus físicos, calça coladinha, trazendo a lascívia do pecado para dentro da igreja. E não tem sido instrumento de Deus, mas sim de cobiça. Fazendo muitos adorar a Baal, fazendo muitos adorar a Afrodite. E estão achando que Deus está recebendo essa adoração e não está. Mas, irmão, você não pode falar assim. Mas o Espírito Santo que fala em minha boca pode. Porque em 1 Timóteo 5:20 fala: os que pecarem na igreja, repreenda na presença de todos. Aleluia. Nós temos que denunciar o pecado. Ah, mas a pessoa vai ficar sem graça. Não vai ficar sem graça, não. Eles têm que entender que a verdade é essa. Que Paulo não fez questão de pregar, não. Ele pregou mesmo lá em Efésios, lá em Corinto, dizendo que é pecado aquilo. E a Bíblia também fala, meus irmãos, que se alguém ensina alguma outra doutrina, ele não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberba e nada sabe, mas delira acerca de questões de contenda de palavras, das quais nasce inveja, porfia, blasfêmias ruins e suspeitas. Quando Paulo começou a pregar essa doutrina, muitos começaram a criticar. Veja lá em Filipos. Uns falam que essa doutrina que nós pregamos é costume. É os apóstolos que pregou. Paulo chega em Filipos, meus irmãos e minhas irmãs. E Lídia era uma mulher que vendia púrpura, que é uma cor escarlate, era um molusco que pega um molusco do mar e fazia roupas finas, caríssimas, que somente os reis, os governantes podiam comprar, e as mulheres dos governantes. Roupas sensuais, roupas chamativas. E ela é natural de Tiatira, lá onde Deus falou: tenho contra ti que tolera Jezabel. Porque ali era um lugar de rituais, de sacrifícios, de idolatria aos deuses pagãos, prostituição. E ela ouvia a palavra de Deus da boca de Paulo. Ela permitiu que Paulo pregasse em sua casa ali. Ela começou a ouvir e se converteu a Cristo. O demônio se levantou, Paulo expulsou. Aí Paulo começou a expor os costumes dos romanos, que era idolatria, que era adorar a Diana, adorar a Afrodite. Paulo começou a expor aqueles costumes dele que era pagão, que eles não podiam, eles tinham que nascer de novo. Ah, houve um grande alvoroço. Esse homem nos expõe os costumes que não é lícito nós usarmos, porque nós somos romanos, está vendo? E hoje houve um grande alvoroço e Paulo foi até preso, mas tudo na permissão de Deus. Que lá na cadeia o carcereiro se converteu através de um sinal de Deus grande ali, que todos vocês sabem o que aconteceu. E ele diz agora, pregando arrependimento para uma pessoa. Esse negócio de crente, isso aí é negócio de crente carnal na nossa igreja. Está tendo muito isso. Não pode pegar doutrina para católico, doutrina é para crente, doutrina é para o católico, o crente já conhece. Eles têm que saber a verdade mesmo. Isso aí é crente mundano, crente acomodado, que não ora, que não jejua e quer se esconder atrás dos seus pecados. Eles têm que ouvir a verdade. E Paulo pregou para o carcereiro lá, doutrina: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e sua casa. E o que Jesus falou sobre crença? Aquele que crer em mim e for batizado será salvo. E Jesus já foi bem claro: quem não crê será condenado. Ou seja, você é a pessoa que está no mundo do pecado, do funk, da idolatria, da prostituição, do adultério. Vocês têm que crer em Jesus e abandonar esses pecados, que é a regeneração de Deus. Porque se vocês não aceitar Jesus e continuar essa vida de pecado, é inferno, é condenação. Mas que palavra dura, mas é melhor você ouvir essa palavra hoje dura, do arrependimento, do que você morrer numa vida de pecado e dar de encontro com Jesus no trono do juízo. Jesus diz, meus irmãos e minhas irmãs, na sua palavra: ao homem determinado morreu uma só vez, depois disso vem o juízo.
E diante do juiz de Deus você vai lembrar essas palavras, mas aí não vai adiantar mais. Hoje Jesus está no trono da graça dizendo: arrependa-te, pecador, arrepende-te, macumbeiro, feiticeiro, idólatra, fanqueiro, crentes que estão apostatados dentro do pecado, segundo o casamento, no adultério. Desfaça esse casamento agora, que isso não é de Deus. Isso é doutrina de demônio. Ah, mas agora vem a mentira do diabo. Não, mas eu não sei, por causa de prostituição eu posso casar. Quem disse que pessoa que é casada prostitui? Prostituição é para pessoa solteira. Casado adultera. Porque ele é uma só carne com a mulher. Ele colocou mais uma mulher ou um homem no caso, ele está adulterando. Está vendo? Jesus falou acerca de noivo que está se preparando para casar e a noiva foi infiel, vice-versa a eles. Se ela traiu ou uma outra noiva antes do casamento já traiu, melhor você mudar de ideia, meu irmão. É isso que Jesus está querendo dizer. Agora, se Jesus estivesse falando assim, a não ser por causa de adultério, aí é outra coisa. Jesus não falou isso. E Jesus corrige em Marcos, já corrige. Todo homem que casar, ele não fala nem isso. Fala. Todo homem que casar com a mulher, deixar. E todo homem que casar, deixar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Ou seja, o solteiro que casar com uma mulher que foi casada, comete adultério. Glória! Porque lá em Romanos capítulo 7 fala o quê? A mulher está ligada pela lei do marido enquanto ele viver, mas morrendo o marido, está livre. Que lei é essa? É a lei do marido? Não. É a lei de Deus. Que lei? O primeiro casamento foi feito no jardim do Éden. Aleluia. A lei de Deus, o que uniu Deus não separe o homem. Está vendo? Ah, o bispo permitiu, padre permitiu. Ah, no Brasil pode divórcio, esse pode permitir, mas Deus não. Se você fizer, é adultério. E para onde vai os adultos? Apocalipse 21:8. Lago de fogo e enxofre. Não prendais a um jugo desigual com os infiéis. Ou seja, também crente que está na igreja, está uma estratégia agora do diabo. Não, eu vou casar com ele lá fora para trazer ele para Jesus. Isso é coisa de mundano, de carnal. Se você está na igreja, está pensando em casar com pessoa que é ímpia, é jugo desigual. Agora, se você já veio para a igreja, se o marido é ímpio, e você veio para a casa de Deus, e ele está lá, aí sim você vai orar. E se ele quiser apartar de você, que você fique só. Você não é obrigado a ficar. Está vendo? A palavra é bem clara mesmo, mas os falsos profetas, não tem problema. Agora então com outra estratégia, outra mentira da apostasia, porque é apostasia. Tem cabimento com a palavra. Não, meu irmão, mas agora eu vim para a igreja, eu estava lá no mundo, estava na ignorância, Deus não leva em conta. Como assim? Ah, eu vim lá do mundo, lá, e eu e ela já era divorciados, só que nós não sabíamos, só que nós veio para a igreja agora. E nós agora, o que nós vamos fazer? Nós não sabíamos, então Deus vai perdoar de maneira nenhuma. Por quê? Presta atenção, se você é um ímpio mundano, você bebia, você fumava, você jogava lá no mundo, fazia todo tipo de coisa errada. Quando você vem para a igreja, você pode continuar com essas práticas? Não. Pode, sim ou não? De maneira nenhuma. Então a mesma coisa é essas práticas. Vocês não estão casados, vocês estão em adultério. Então o que nós temos que fazer? Separar. Não é de Deus. Se quiser ficar na casa de Deus, você tem que separar. Você está amando mais o homem do que a Deus? Então isso é a verdade de Deus que salva, irmãos, e que libertam esses lobos devoradores. Estão enganando muitos. E a igreja está calada. Muitos pregadores estão calados, porque não lê Bíblia, porque não ora, não jejuma. Em vez de ele pregar uma palavra, estudando e lendo a Bíblia, fica copiando o pregador de internet, fica se baseando nesses livros hereges, esses pastores mundanos. A Bíblia diz em São João 14:26: eu vos digo com o Espírito Santo, o Consolador, ele vos ensinará de mim todas as coisas a vocês, o Espírito Santo. Ele que é o nosso professor. Mas para você ter a ciência do Espírito Santo, da pregação, você tem que estar em santidade. Não você vira um pregador de história, que lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, só conta história, mas não traz aplicação. Isso aí é que os escribas faziam, eles adoravam. Tanto é que Estevão, quando começou a pregar a história, desde Gênesis até os dias de Jesus, ficaram tudo de boca aberta. Aí depois que
que Estevão começou de falar a exposição da mensagem, aí Estevão, pela graça do Espírito Santo, começou agora a trazer aplicação, a predejar Estevão. Aleluia. A mesma coisa hoje. Quando um pregador está contando história, Gênesis, Apocalipse, só isso, aquilo, é que a mesa de Maria é redonda, de José é quadrada, a José de João é assim, a do outro lá, e nunca traz aplicação, todo mundo está batendo pau. Mas agora, quando é um homem de Deus que traz o contexto da história da palavra e traz a revelação do Espírito Santo, começa a blasfemar. Quando começa a denunciar o pecado do adultério, quando começa a denunciar as saias curtas, a sensualidade, a fofoca, a contenda, a inveja, acabou, glória a Deus. Quando prega sobre a volta de Jesus, sobre grande tribulação, sobre o juízo final, acabou, glória a Deus. E a Bíblia diz: não deixai que os vossos corações se encarreguem nas glutonarias, nas bebedices dessa vida, porque o dia do Senhor virá como um laço sobre todos os moradores da terra. Glória a Deus. E muitos estão com seus corações nas glutonarias, nas bebedices dessa vida mundana que está. A Bíblia diz: não embriagueis com vinho, porque há contenda, mas enchei-vos do poder do Espírito Santo. Está vendo? Mas muitos estão embriagados pelo vinho da contenda, pelo vinho do adultério, pelo vinho da fornicação, pelo vinho da ira, pelo vinho do ódio do coração. E você que odeia seu irmão, você é um homicida. Você nunca matou ninguém não, mas se você tem raiva do seu irmão, a Bíblia diz, 1 João 3,15, que aquele que odeia seu irmão, ele é um homicida. E os homicidas vão para onde? Lago de fogo. Aonde a apostasia também entrou na igreja? O pecado da mentira. Está cheio de crente revelando na carne, revelação na carne, porque agora a moda na igreja agora é revelação. Na hora da palavra, fulano está conversando, andando para lá e para cá, não dá nem atenção na palavra. Chega na hora da profecia, da revelação, fica todo mundo calado. Pura idolatria. E está cheio de crente que não tem vergonha na cara. Fica idolatrando pastor e pregador de revelação. Os idólatras vão para onde? Lago de fogo. E cuidado, não sou contra a revelação. A revelação é de Deus, sim. Mas provai os espíritos que são de Deus, meus irmãos. Que está cheio de falsos profetas na terra, revelando na mentira. Está cheio falando que vai ter 3 dias de escuridão. É que vai cair shopping não sei na onde. É que Jesus vai voltar tal dia. São mentirosos. A Bíblia diz em São Lucas 21:8. Aparecerão falsos profetas, dizendo que o tempo está próximo, não vades até ele. Sabe o que Jesus está querendo dizer ali? Apareceu um falso profeta pregando sobre a vida de Jesus, mas de maneira equivocada, marcando data e hora da vida de Jesus. Aleluia. São soberbos. Jesus já deixou profetizado no sermão profético o que aconteceria, e ele fica se baseando em sites piratas de internet, de sol, de lua, depois fica deduzindo, dizendo que Deus revelou para ele. Falso profeta, espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Fuja dela, povo meu. Fuja desses homens enganadores. E cuidado com esses reveladores da mentira aí também. Deus tem um recadinho para vocês. Não sei se tem nosso meio, mas se tiver, aprenda hoje, se arrependa. Deuteronômio 18, verso 21 fala que toda palavra que o profeta dizer, sendo que Deus não falou, dizendo assim do Senhor, sendo que Deus não falou, com soberba falou tal profeta morrerá. Cuidado, será filho de morte. Mas eu estou vendo um monte de entregar revelação na carne, não estou vendo nenhum morto, está morto espiritual há muito tempo. Já não tem mais a essência do Espírito Santo. Vamos encerrar essa mensagem. Para encerrar até a última, Deus fala, quem são os mentirosos? Pela hipocrisia de homens que falam mentira. Pode jogar futebol, não tem problema. Vou jogar um futebolzinho para um esporte. Estou mentindo para vocês. Paulo diz, não useis a liberdade cristã para dar ocasiões à graça. Você sabe qual que é a liberdade cristã que Paulo está falando ali? Não é você ser mundano, não. É porque no Antigo Testamento, se você dobrasse o joelho para Deus e pedisse perdão por um pecado, você morria. Se uma pessoa fosse pega em adultério, era morto. E para você alcançar perdão do seu pecado, você tinha que consultar um sacerdote, um profeta.
levar o sacrifício para o ritual do emissário e do expiatório. O emissário é que o sacerdote transmitia simbolicamente o pecado daquele pecador do povo de Israel para o bode. E o bode era solto para fora do arraial. E a ira de Deus, em vez de cair naquela pessoa, caía sobre o bode. E o expiatório é o derramamento do sangue, que colocava, ele era emolado, sacrificado, e colocava o sangue esqueci o nome que fala, daquela bandejinha, e lançava na tampa do propiciatório, do santo do santo, onde fica a arca da aliança, para encobrir os vossos pecados. E era um fardo pesado, porque quase ninguém tinha essa condição, porque o animal tinha que ser sem mancha, sem mácula. Era difícil. Então Jesus olhou para a terra, não viu nem sequer um justo, e Deus mandou seu filho, para que fosse o emissário, para que fosse o expiatório. O emissário, olha que Jesus diz: quando eu for levantado na terra, atrairei toda a humanidade para mim. Ali Jesus atribuiu para si todos os nossos pecados. Ele foi um emissário. Está vendo? Quando Jesus falou assim: passe de mim esse cálice, ó Pai. Você sabe qual o caso que ele está querendo dizer ali? Não é o sofrimento da cruz, não dos pregos, das coroas, não. Todos sofrem. Jesus está querendo, ele é o cálice da ira de Deus, que era para cair sobre o mundo. O próprio Filho ia receber. Ele ia receber a ira de Deus por nós, por você, e você está negando ele hoje. Você não mudando. E o expiatório. Jesus foi emissário, carregou a cruz com a coroa de espinho sobre nossos pecados para fora dos portões de Jerusalém. E lá no Gólgota, inverteu o seu sangue na cruz e falou: Pai, perdoa que não sabem o que fazem. E a Bíblia fala que o sangue de Jesus Cristo purifica de todo pecado. Aí você me diz: mas como é que o sangue pode lavar nossas vestes? Os espirituais entendem. Você presta atenção quando o centurião fura Jesus com a lança, sai água. Ali simboliza que o sangue de Jesus purifica, lavou nossos pecados, pagou o preço por nós. Agora, porque Jesus pagou o preço por nós, não dá o direito de você continuar na vida de mundano, porque aquele que amar a sua vida, perde-la. Aquele que amar a vida mundana, do futebol, das coisas mundanas, vai perdendo. Não confunda a liberdade cristã para dar coisas à carne. Qual é porfia? Emulações. Porfia é teimosia, emulações é disputas. Já nos tempos antigos, meus irmãos e minhas irmãs, tinha disputas de jogos de dardos, joga de flecha. Nos coliseus tinha lutas de gladiadores. Nos coliseus ele tinha tourada, onde as pessoas apostavam. E quem era sacrificado ali naquele teatro? Os cristãos. Pode ler lá Hebreus 11:35. E era um ritual satânico de adoração aos deuses pagãos da Grécia. E como está sendo o futebol hoje em dia, não é a mesma coisa? Quanto sangue está sendo derramado através dessas torcidas? Quanto sangue está sendo derramado através dessas novelas mundanas? Quantas crianças estão morrendo espiritualmente com a influência da televisão, dos videogames, desse celular está na mão do seu filho? Porque já na antiguidade tinha uma suposta divindade Moloque que exigia sacrifício de crianças. E aquele que passar seu filho ao fogo, Moloque, será destruído, diz Deus. Qual é o Moloque de hoje? A televisão. Seus filhos estão crescendo com a influência do funk, com a influência do homossexualismo, da prostituição, das novelas da malhação, das prostituição pagã. Tem mulher que, se uma mulher na igreja passa toda sensual, ela já olha para o marido com ciúme. Mas engraçado que a mulher está pelada dentro da sua casa, você não tem ciúme, porque está na televisão. Está se beijando, se abraçando na televisão, na frente dos seus filhos. E por trás dessas novelas tem sacrifício de criança para eles alcançar sucesso. E você está compartilhando com isso. Não confunda a liberdade cristã para ser mundano. Camisa de futebol, idolatria. Para onde vai os idólatras? Inferno. Então não confunda essa liberdade cristã, meu irmão, para dar ocasiões à carne, para ser mundano. Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus é renúncia, parte estranha do que é renúncia. É o homem morrer para o mundo e o mundo morrer para ele. Isso é renúncia, é cruz, meus irmãos. Morrer para o mundo.
Agora eu encerro, agora o mentiroso. Agora virou moda na igreja, as mulheres tudo pintando o cabelo. Mulher, senhora de 80, de 60 anos quer ser moça. Pintando o cabelo é pecado de mentira. Ah, mas é coisa do RI da igreja. Não é, a própria palavra que diz. A força do jovem está na sua sabedoria, e a beleza dos anciões está em seus cabelos brancos. E se você pinta seu cabelo, você está sendo mentiroso ou mentiroso. Sabe por quê? Para o mundo pode estar preto como carvão, mas o natural de Deus, se é loiro, se é preto, se é branco, para Deus continua branco. E se você pinta de outra cor, as pessoas estão vendo aquela coisa, está sendo mentiroso, mentirosa. E para onde vai os mentirosos? Lago de fogo e enxofre. Porque você está transmitindo uma coisa que não é. É mentira. Mas se eu me cortar cabelo, irmão, e as mulheres que têm o cabelo curto, olha para a sua mão aqui. Quantos dedos tem? 5 dedos cada mão? Todos os dedos são igual? Cada um no seu tamanho normal? Mesma coisa é o cabelo das mulheres. Uma tem o cabelo crespo curtinho, outra tem o cabelo comprido, outra tem o cabelo colado. Então se você muda o natural de Deus, você está sendo desobediente. E o desobediente é o pecado do quê? Feitiçaria. Os feiticeiros vão para onde? Lago de fogo e enxofre. Tudo resumindo isso, no final do Apocalipse vai para lá que vai. E os falsos profetas, não pode. Agora Jesus falando em Mateus 5, 36, 37. Não jurarás pela sua própria cabeça, porque não importa não fio do seu cabelo branco ou preto, o que passar disso é procedência maligna. Você pode estar pintando o seu cabelo de qualquer cor. Jesus conhece as igrejas. Cada um lhe fala, eu conheço, eu conheço, eu conheço. Então esses homens que estão permitindo tudo isso, futebol, essas coisas mundanas na igreja, eles são mentirosos, são inimigos da cruz, são usados por Satanás, Beelzebul, para enganar vocês. Ah, mas faz cura, faz sinais lá, meu irmão Emerson. A besta faz descer fogo do céu, meu irmão. Faz sinais de prodígio que, se capaz, enganaria os escolhidos, diz a Bíblia. Então cuidado. A essência do homem de Deus, ser de Deus, não está pelos dons, nem pelas maravilhas. Porque muitos vão chegar a dizer, curei em seu nome, Jesus. Profetizei em seu nome. Fiz milagre em seu nome. E Jesus disser, apartai-vos de mim que eu não te conheço, que praticais a iniquidade. O que salva é santificação, corpo, alma e espírito, e obediência a Deus. Amém, glória a Jesus. Amém, igreja? Amém. Vamos tomar cuidado com os falsos profetas. Quem recebeu essa palavra no seu coração? Então, bem-aventurados que ouvem, os que leem, os que guardam as palavras desta profecia, e guardam as coisas que não está escrita, porque o tempo está próximo. Essa doutrina não é de Davi Miranda, não é do irmão Emerson Nunes, é de Jesus Cristo, meus irmãos. Só lê a Bíblia, Bíblia Sagrada, palavra revelada, luz para o meu caminho, harpa de meu Deus. Então, muito cuidado com os falsos profetas. Estão se infiltrando no meio de nós, meus irmãos. Cuidado, não se deixe levar. Lembrai da palavra dos vossos pastores, quais ensinaram a palavra de Deus, e observai bem a vossa fé, imitai-vos em toda maneira de viver. Porque eu, Senhor Jesus Cristo, sou mesmo ontem, hoje e serei eternamente. Então se humilhe ao Senhor. Porque se o povo que clama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se consertar os seus maus caminhos, eu ouvirei do céu as suas súplicas, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Que Deus abençoe. As palmas bem alegres para Jesus.